Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, eu sou Ivana Moreira e esse é mais um episódio do Pode Sim, a extensão digital do Seminário Internacional de Mães, o maior evento de maternidade do país, que está comemorando esse ano a 10ª edição. Isso mesmo. 10ª edição. A gente acompanhou desde 2015, quando a gente fez a primeira, até agora, uma revolução no jeito de maternar, nas conversas sobre maternidade, no jeito das mães interagirem. E é um pouco dessa conversa que a gente está trazendo para esse podcast, que antecede a nossa próxima edição no dia 4 de maio. Coloca aí na sua agenda. Dia 4 de maio a gente tem um encontro nessa edição histórica, super especial do Seminário Internacional de Mães. E o papo hoje é sobre um assunto que certamente foi um dos temas que mais cresceu aí nessa última década. Maternidade e redes sociais. Toda essa conversa sobre ser mãe e sobre educar filhos que rola hoje nas redes. Para fazer isso, a gente tem duas convidadas especiais. Mas antes de apresentá-las, eu quero agradecer a Ninho, Materna e Pompom, nossos patrocinadores que oferecem esse podcast, que tornam esse nosso encontro possível. E aí, vou apresentar agora as duas, que são pessoas que entendem muito desse papo, sobre vários matizes aí, sobre vários aspectos, que são Beth Rodrigues e Cris Vasconcelos. Beth Rodrigues, uma das educadoras parentais mais respeitadas do país, trainer em disciplina positiva, escritora com vários livros publicados, nossa palestrante em alguma edição que eu nem vou lembrar qual. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E Cris Vasconcelos, a fundadora de uma comunidade super potente, a comunidade Ohana, de mães, que vai contar muito dessa história. Já foi selecionada aí pelo pessoal da Meta como exemplo, como referência de comunidade materna, que vai dividir com a gente um pouco dessa experiência do que é o apoio online na maternidade. Então, para começar, eu queria que vocês mesmos se apresentassem em relação à maternidade. Assim, como isso aconteceu na vida de vocês? Se apresentem como mães. Beth? Olha, acho que primeiro eu tenho que agradecer o convite, obrigada, é sempre uma honra estar aqui com você, Ivana, e hoje com essa querida Cris também, que eu já conheço, né? Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Bom, eu era professora e acabei me tornando madrasta antes de ser mãe. Então, eu acho importante contar isso, porque eu coloco os meus enteados no meu currículo, gente. Então, eu já era professora há muitos anos, na época eu até não estava só atuando como professora, mas como coordenadora e diretora de escola, quando eu reencontrei esse antigo namorado que estava se divorciando e tinha 3 filhos, que na época tinham 1, 2, 3 anos. Pois é. Já pega uma missão ali. E todo mundo comentando, né? Mas você tem certeza, né? Vai isso encarar. Que você quer. E eu preciso dizer que os filhos foram exatamente um dos principais motivos pelo qual eu escolhi o pai deles, sabe? Porque eu me encantei com as crianças, eu já era completamente apaixonada por crianças, queria ser mãe. E descobri que ele era um bom pai. Então, ele me encantou na hora que ele trocou fralda de 3, fez mamadeira para 3, deu banho nos 3. Eu falei, gente, era isso que cara eu queria. Especial. E aí, nós nos casamos e depois de 6 anos veio a Gabi. Então, hoje a Gabi já tem 27. Um dos meus enteados estão com 32, 33 e 34, vocês estão vendo que o tempo passa, né? Eu já sou até vodrasta, porque o Felipe, que é um dos enteados, é pai desse garotinho que já tem 7 anos. Pena que eles moram fora do Brasil. Mas eu tenho um ótimo relacionamento com eles e minha filha também. Então, acho que eu resumi aí um pouquinho a minha trajetória como mãe e madrasta. E você, Cris, como é que isso aconteceu para você? Eu sempre sonhei em que a Ivana me apresentasse em alguma coisa, então estou realizando o meu sonho, Ivana, me apresentar. Sonho duplo. A minha história da maternidade, ela começa... Meu filho tem 7 anos, mas a minha história com maternidade começa com 14 anos. Foi quando eu e o Fernando, a gente se olhou e falou, agora tá na hora da gente ser 3. Nós namorávamos ainda, mas a gente sabia que era ali que a gente ia ficar junto e a gente começou a tentar. Fizemos uma série de exames e tudo mais e foram 7 anos tentando até que chegou o positivo.
Estávamos prestes a ir para um processo de fertilização, quando veio aquele positivo inesperado. A gente falou, não, agora já não quero mais, chega, vou tirar da cabeça um pouco, e veio positivo. Então eu falo que a história já começou lá atrás. Foi uma gestação maravilhosa, assim, perfeita. Eu vomitei todos os dias. Não teve Perfeita. um dia que eu não vomitasse, mais de uma vez por dia, mas foi maravilhosa. E foi um mergulho, né, do conhecimento, de querer estudar, de querer aprender, de querer ler, de querer conhecer. Eu queria saber de todos os detalhes. Queria saber de tudo que ia acontecer. A partir dali eu já comecei a juntar um monte de gente ao meu redor, porque como eu lia, como eu sabia, as pessoas já vinham me perguntar um monte de informações. Você já tinha virado ali uma referência. prestadora de serviços de maternidade. Naquele grupo de 10 mães eu já era uma referência. uma referência. Mas tudo se desconstruiu no momento que eu entrei na maternidade. No momento que a bolsa estourou, tudo aquilo que eu havia planejado, o parto que eu tinha planejado, né, eu queria o parto humanizado, eu tinha pesquisado, eu entrei numa cesárea de emergência cercada de violência obstétrica. Eu planejei minha amamentação, eu consultei, eu fui atrás, eu tinha consultora, tinha tudo arrumado, tudo bonitinho, veio tudo por abaixo, porque eu tenho um problema dentro dos glândulas mamárias, então eu não podia amamentar de jeito nenhum. Acabou que eu fiquei 10 dias internada, quando o Bernardo estava com 30 dias, para poder tirar os nódulos que eu tinha conseguido criar de leite, não tinha conseguido. Então, assim, aí, depois de tudo isso, você fala assim, não, peraí, agora eu preciso reconstruir essa história. Eu fui me desconectando totalmente da minha realidade. E aí, quando eu voltei, que eu tava já saí do hospital, e aí eu falei, agora é hora de me reconectar com a minha história e com esse bebê. Aí foi que a gente recomeçou. E aí, depois disso, tem uma evolução que chega na história da comunidade Ohana, que a gente vai contar daqui a pouquinho. É claro, a gente acompanhou aí nos últimos 10 anos que a gente está testemunhando maternidade no Brasil, uma explosão de conteúdo nas redes sociais sobre maternidade, sobre educação de filhos, gente dando dica, gente compartilhando experiências pessoais. E tem um lado incrível, que é as mães de hoje terem acesso a informações que as mães de outras gerações não podiam sonhar, né? Que passavam por um monte de perrengue sozinhas ali, sem ter com quem trocar, que era só com a mãe, com a tia, com a avó ali. Mas tem um outro lado que é uma cobrança com esse excesso de conteúdo, também que são questões que são assim, pressão por padrões irreais, julgamento rápido, busca incessante ali de uma perfeição na maternidade. Então, queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Queria começar com você, Beth. Como é que você vê esse movimento de produção de conteúdo sobre a educação de filhos na internet? Você é uma grande influenciadora, né? Ela tem um perfil grande aí, falando de disciplina positiva. Mas o que você vê de positivo, de ruim? Que leitura você faz dessa profusão de conteúdo na internet? É bem interessante você mencionar, né, que vocês estão acompanhando há 10 anos, eu estou acompanhando um pouco mais, né? Como eu disse, os meus enteados já têm mais de 30 e minha filha está chegando lá. E realmente, né, eu já era, veja, profissional da educação, então eu sempre fui sedenta, né, por cursos, informações, livros, rapidamente comecei a devorar revistas sobre maternidade que existiam muito fortemente naquele tempo, aliás, era a única coisa que existia, e alguns poucos livros escritos por médicos, pediatras ou psiquiatras, psicólogos. Bom, muito se falava sobre aspectos físicos da maternidade, né? Então, a questão de como cuidar do filho, como amamentar, todo parto, enxoval, preparar a casa. Se falava sobre isso, mas não se falava sobre as dores, sobre os perrengues, sobre as dificuldades. Então, existia uma idealização muito romântica do ser mãe. Então, todo mundo queria ser mãe, porque existia essa cobrança cultural. Então, eu sou perfeito exemplo de queria me casar, queria ter filhos, queria ser mãe. Eu nem comentei na minha apresentação com vocês, mas eu tive 3 abortos. Então, a gente meio que esquece essas coisas, não pode falar muito sobre isso, porque eu já venho dessa geração que não se falava sobre isso, sabe? Enfim, eu vejo como exatamente você disse, tem esse lado muito positivo, que é o fato de saber que existem influenciadoras, existem pessoas trazendo informação importante, de nível, né, assim, conteúdos importantes para
todos os tipos e formatos de mães que existem. Porque nós temos um público absurdo, né? O número de mães que existem no país e brasileiras e fora do país também é enorme. E muitas delas não têm acesso aos livros, às revistas, como eu disse, aos cursos. Então, precisam e podem beber dessa fonte. Se beneficiam disso. Se beneficiam disso. Mas eu vejo alguns pontos negativos em relação a esse grande boom, né? Porque hoje o que a gente vê é muita informação. Quase posso dizer que informação em excesso. Porque uma grande preocupação que eu tenho é que boa parte dessa informação, e eu não sei quantificar quantos %, mas boa parte, não é uma informação boa mesmo, confiável, sabe? Correta, adequada. E eu não estou aqui entrando em questões polêmicas de se deve fazer estilo, isso ou né? aquilo, se eu sou a favor dessa estratégia ou daquela estratégia, dessa abordagem ou daquela. Não estou defendendo isso. Mas eu estou falando de informação que defende, por exemplo, a violência, a agressividade, as palmadas, o castigo físico, ou castigo, ou enfim, qualquer tipo de agressividade. Isso é inaceitável nos dias, sabe, atuais. E é inaceitável com base em ciência, exatamente, né, Baixa? aí que eu ia a gente chegar. tem comprovação científica sobre por que castigos físicos comprometem o desenvolvimento das crianças. Exatamente. Então, quando você vê com conteúdo base na sobre lei. isso, e lei, não Isso, é só base ciência, na é lei lei. também. Nem existia a lei da palmada antigamente, né? E o Brasil é um dos países que tem, então. Mas vocês sabem que as leis do Brasil são maravilhosas, mas a aplicação das leis não é exatamente assim, né? Então, nós temos essa questão que me preocupa com alguns conteúdos que defendem coisas que são inaceitáveis. Eu, pelo menos, não compactuo com violência, com preconceito e com esse tipo de coisa. E, infelizmente, né, tem pessoas que ainda defendem. E eu concordo com você. As pesquisas mais recentes comprovam o que a gente já sabia, né? Pelo menos o pessoal da educação já sabia que não é adequado. E se a gente está falando, mas eu não bato. Tá, eu não estou aqui apontando dedos, por favor. Que mãe que nunca perdeu a cabeça, que mãe que não deu seus gritos, mas essa é a história também dos gritos, sabe? A violência no jeito de falar, na forma de falar. E eu sei que algumas pessoas podem estar ouvindo isso aqui falando assim, mas como é que eu tenho que ser tão perfeita? Então eu queria chegar nesse outro aspecto. Muita gente pode sentir uma sobrecarga, uma culpa, porque não só a culpa materna de, puxa, eu achei que ia ser de um jeito, eu idealizei de um jeito e agora está acontecendo de um outro jeito completamente diferente, né? Você mencionou a sua amamentação, a minha também. Eu tive mastite, então foi uma dor horrorosa. Eu achei que eu ia amamentar por muito tempo, acabei amamentando por 7 meses. E olha, foram 7 meses porque eu queria que fosse, até porque eu não aguentei mais mesmo, mas porque para mim era uma coisa muito importante. Mas assim, são coisas que acontecem, né? Então, existe essa idealização, existe essa cobrança social, existe essa autocobrança, essa busca por uma perfeição que não existe. E eu, que né, você sabe, já mencionou, eu sou trainer em disciplina positiva, portanto, eu divulgo essa abordagem. É uma abordagem baseada na psicologia adleriana. E Dreikus, um dos importantes pesquisadores, né, da psicologia adleriana, já falava lá nos anos 60, gente, sobre a coragem de sermos imperfeitos. Sim. Sobre olharmos para os nossos erros com mais compaixão. Porque todos somos seres humanos, portanto, né, cometemos erros todos os dias. E isso vale para as mães também. Então, me preocupa essa idealização das mães que ouvem, né, das mães normais, típicas, que gritam, que apelam para os castigos, que acabam reproduzindo modelos de uma educação que tiveram e acabam repetindo isso, ou, o que tem acontecido muito hoje também, porque não querem reproduzir um modelo de autoritarismo, acabam, o pêndulo, né, da ciência sempre vai para o lado extremo. E aí acabam tendo dificuldade para dizer não para os filhos, para dar limites. E aí cai na permissividade. E então, até algumas pessoas que desconhecem a disciplina positiva, quando eu falo, né, sobre esse tema, só o próprio nome do meu Instagram, né, Disciplina Positiva Brasil, não quero saber disso daí, porque isso daí significa passar a mão na cabeça das crianças, deixar tudo, é mimimi, é blá blá blá, é de conversinha com a criança. E não é sobre isso a disciplina positiva. É uma abordagem não punitiva e não permissiva. Portanto, é uma abordagem que vai defender o respeito mútuo. Isso significa respeitar os adultos, respeitar as crianças,
crianças, respeitar todo mundo envolvido na situação. Mas eu não vou falar muito de disciplina positiva agora. Eu quero levantar uma outra preocupação muito grande que eu tenho com esse excesso de informação que a gente tem hoje. Eu não sei vocês, mas eu sou uma dessas apaixonadas por ver vídeos de crianças pequenas na mídia, né? E o problema que eu vejo é que hoje, essas crianças que a gente está ali consumindo, né? Elas estão ali bem, tem muitos seguidores, está tudo bem. Mas qual a repercussão disso no futuro dessas crianças? Esse é um ponto importante que a gente vai voltar, porque eu acho que vale a gente aprofundar nisso, como isso, a exposição dos filhos nas redes também. Isso, então Mas ótimo. antes da gente chegar nesse tema, queria até jogar a bola agora por um trabalho diferente e pedir para a Cris contar para a gente o que é a experiência de comunidade. Ótimo. Porque a gente está falando aqui dos produtores de conteúdo, influenciadores que estão aí compartilhando a própria vida, dando, ou porque estudam e tem excelentes, né, gente? A gente não está falando aqui. Não. Tem joio e trigo. Sim, sempre. Tem especialistas, estudiosos, educadores parentais maravilhosos que estão dando dicas, mães que estudam para compartilhar, e tem gente dando só opinião e exibindo só a própria vida. E a Cris tem um trabalho que é diferente, que são as comunidades de mães que se reúnem e que tem uma troca diferente ali dentro das comunidades. Queria que você contasse um pouquinho aí rapidamente a história da Ohana e o que acontece lá dentro. Vou começar por onde ela surgiu, né? A Ohana surgiu totalmente da minha necessidade de informação. Eu fui essa pessoa que acreditou nas redes sociais que eu ia ser a mãe perfeita. Então eu olhava lá e via toda aquela perfeição e eu falava, eu não sou perfeita, então eu fui saindo, fui me fechando. Quando chegou o momento que eu falei assim, não, em algum momento para todo mundo dói. Você pode ter o parto perfeito, a amamentação perfeita, você pode ler todos, em algum momento a maternidade vai te doer, quer seja na noite mal dormida, todo mundo vai ter aquela dor. Adolescência. Adolescência. Não cheguei nessa fase, não me dei spoiler. Quase. Não me dei spoiler. Mas eu falei assim, então todo mundo tinha uma dor, mas não existia informação para essas pessoas. Eu começava a olhar os grupos, né, dentro, eu não tinha com quem conversar muito, então eu olhava os grupos de mães e eu falava, eu fiz assim, tá tudo bem, não. Eu falava, não, espera, tá errado, não é assim. Não é só porque um pediatra falou e você vai reproduzir, não é porque ele passou o remédio pro seu filho que você vai sair dando remédio também pro seu, só porque funcionou pro da outra. E as informações eram nesse nível, era muito nesse nível a troca. De um lado eu tinha essas mães e do outro lado eu tinha conhecidas que eu fui fazendo dentro dessas conversas de grupos mesmo, que eram mães que não conseguiam voltar para o mercado de trabalho. Mas aí era psicóloga, fonoaudióloga, nutricionista, que ela estava ali com todo o conhecimento dela. A formação bebê, que ela tinha, né? O bebê ali também no colo não conseguia voltar ao trabalho e tinha vontade de ajudar. Foi que eu pensei, vou unir os dois pontos. Fome com a vontade de comer. Né? Vou pegar a informação dessas pessoas. Quem tem informação correta. E vou pegar a necessidade. Eu comecei num grupo de WhatsApp, passamos para um outro grupo dentro do Facebook, e aí comecei com 100, 200, 5.000 pessoas. Eu falei, nossa, tá crescendo, né? Nós começamos em 7 voluntárias, 20 voluntárias. Uau. Hoje são 35 voluntárias e 20.000 pessoas dentro desse grupo do Facebook. Que legal. E a meta é sempre a gente levar informação de qualidade, acolher aquela mãe. E entender que a informação que eu presto para a Beth, muitas vezes ela não serve para a Ivana. Uhum. Né? A gente tem que ter esse olhar personalizado para cada maternidade. Isso. E eu acho que tem uma coisa muito legal no seu projeto, que é escapar dessa preocupação que a Beth estava falando, que era a mãe ter dúvida e ela beber na opinião de outra mãe que não é especialista naquilo, que está só repetindo porque ouviu de alguém. Que você acabou criando um sistema de curadoria ali, que eu tenho uma dificuldade numa questão ali, a amamentação que seja, mas a informação que você passou para a mãe é de uma especialista, é de alguém que tem formação para dar palpite sobre aquilo. Sim, geralmente a gente vai sentar em conjunto, então é uma dificuldade de amamentação.
A nutricionista vai discutir com a consultora de amamentação. Se for necessário, a psicóloga também precisa entrar ali para formar essa resposta e passar essa resposta da maneira correta para acolher aquela mãe. Então, assim, a gente vê que a gente vai fazendo mudança muito, muito grande ali dentro e muito aos poucos. Porque não, um a um, a gente vai transformando a vida daquelas mulheres. Talvez muita gente não saiba, mas a Meta, que aí é o Facebook, Facebook, a empresa fomenta, incentiva, tem políticas de fomento para comunidades, né? Porque é um negócio deles. E a Ohana foi selecionada como uma comunidade para ser acelerada pela qualidade do serviço que prestava, pela utilidade do serviço que fazia ali para as mães. Então, parabéns publicamente, Sim, que é um motivo de grande orgulho você ter usado a própria maternidade para criar um serviço tão útil para outras mães e que está e aí ajudando tanto. Eu queria pedir agora, ver se já está aqui no ponto, uma participação especial aí em vídeo de uma outra educadora parental que vai ser nossa palestrante nessa edição, na 10ª edição, e que fala muito sobre isso, porque hoje ela está aí nas redes influenciando muitas mães também. Olá a todos, que prazer estar aqui no Pode Sim. Meu nome é Maia Eigenmann, eu sou neuropedagoga, educadora parental, mãe do Luca, da Nina, casada com o Haroldo, moro atualmente em Curitiba. E, bom, o desafio da maternidade e da criação de conteúdo. Eu comecei a criar conteúdo de forma despretensiosa em 2019 e eu fiz isso porque eu olhava para tudo aquilo que eu estava aprendendo e de como isso estava transformando a minha relação com os meus filhos e pensava assim, cara, eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso espalhar isso para o mundo, eu preciso levar isso para outras pessoas. E comecei então a criar esses conteúdos sem estratégia, sem planejamento, assim, eu ia muito no feeling. Mas é muito importante que a gente estude, tá? Inclusive, se você é mãe, está querendo se tornar criadora de conteúdo, se você é educadora parental, invista em cursos, em conhecimento que te mostrem esse caminho das pedras, que te ajudem a profissionalizar o teu trabalho, porque às vezes a gente acaba cometendo alguns deslizes que a gente poderia evitar e que podem ser deslizes que até nos custem caro. Então é muito importante a gente correr atrás desse conhecimento, e tem muito conhecimento gratuito na internet sobre isso também, viu? Então tira um tempo para você estudar, para você se organizar e conseguir acessar esses conteúdos para te ajudarem nessa construção de carreira. Obrigada aí para a Maia, que foi super gentil com a gente. E acho que ela tocou num ponto importante, que é essa história que a gente estava falando aqui, da qualidade da informação. Porque ela conta, a Maia hoje tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Tem livro publicado, virou uma grande midiática aí no mundo da maternidade, mas ela falou o tempo todo do quanto é preciso se preparar, porque para evitar os deslizes e os erros. E ela não, eu imagino, estou aqui psicografando a Maia, achando que isso passou pela cabeça dela, embora ela não tenha dito, mas é que um deslize pode ser muito grave, né? Um deslize, uma informação equivocada, uma opinião mal embasada, ela pode prejudicar muito uma família. E queria que a gente lembrasse assim, o que vocês, experiências, casos que vocês já viram de pessoas que procuraram vocês, citando coisas da internet e que chocaram vocês, assim, tipo assim, onde essa pessoa... Já aconteceu com você, Beth? Olha... É difícil até dizer agora, assim, especificamente da internet. Eu já tive casos, né, como educadora parental, atendendo pais e mães, e aliás ela menciona a profissão, né, e também como formadora de educadores parentais que chegam para mim como, mas essa é a única maneira possível, porque eu acho que eu não quero cair no julgamento aqui, sabe? Então eu estou tomando muito cuidado para não cair num lugar de isso é errado ou isso é o certo, porque como nós já dissemos, existem opções, são escolhas que nós fazemos com resultados no futuro. E realmente, o que é perigoso? É você dar alguma informação que pode comprometer a vida daquela pessoa. E nós estamos falando só de uma vida física, né? De tomar um remédio errado, de deixar de fazer um tratamento e tal, mas uma vida emocional, né? Toda uma saúde emocional, cognitiva, enfim, social. Então é muito sério. Então eu não estou lembrando de nenhum caso específico, assim, a não ser coisas hilárias do tipo pais e mães que chegam, eu não consegui, meu filho ontem estava doente, eu fui no pronto-socorro, eu não consegui
que ele fizesse um exame e tomasse o remédio. Como assim, né? Porque, eu não consegui. Eu não que consegui. A criança escolhe se toma um remédio? Então, a gente tem ouvido muito isso, que eu tenho observado que muitos pais hoje, nessa ânsia de fazer diferente do que os pais, né, do que fizeram com eles, essa atitude mais autoritária, estão realmente sem ter autoridade em casa. E autoridade é esse equilíbrio, é essa educação gentil e firme que eu estava falando, né? Esse equilíbrio em saber dizer não. Com dignidade, com respeito, saber dar limites, né? E os filhos terem essa segurança, porque é isso que uma liderança gentil e firme vai trazer para os filhos. Segurança, tranquilidade, responsabilidade. Então, eu realmente acredito na conexão, né? Que é esse vínculo, esse apego, como a salvação mesmo, para que as crianças se sintam, quando eu falo crianças aqui, filhos, né, de qualquer idade, se sintam pertencentes, se sintam importantes, se sintam seguros e possam desenvolver não só também conexão, gentileza, afeto, carinho, educação, empatia, mas também responsabilidade, ordem, né? Habilidades de vida, né? de vida, todas, que são necessárias. Então, a gente vê de tudo. E é por isso, eu concordo com a Maia quando ela fala sobre a profissão do educador parental. Né? Então, eu hoje também, como treinadora em disciplina positiva e como autora, né, da pós-graduação integral em educação parental, por exemplo, posso dizer que, felizmente, hoje nós temos profissionais, educadores parentais, que são pessoas que fazem cursos para para poder desenvolver, inclusive, competências específicas para poder orientar, acolher, apoiar, ajudar esses pais, não com julgamento, não com o que é certo, o que é errado, ou faça desse meu jeito, com receitas prontas e mágicas, que isso não existe, mas com esse papel mesmo de acolhimento, de apoio, de orientação. Aqui a gente é um grupo muito suspeito, porque nós somos 3 apaixonadas pela educação parental, né? Que para muita gente nem sabe o que é. Inclusive, vocês são educadoras parentais somos todas educadoras também. Parentais aqui. Investimos em formação para isso. Mas que a gente sabe que muita gente nunca ouviu falar. O que é um educador parental? Gente, é o que o nome diz mesmo. Um educador que orienta pais e mães no processo de criação dos filhos, com informações sobre o desenvolvimento das crianças, as etapas de desenvolvimento, como você impacta positivamente a vida dessas crianças, porque hoje a psicologia e a neurociência já provaram que as vivências entre pais e filhos na infância definem características que as crianças vão carregar para a vida adulta. Então, existe uma coisa que, em 2015, eu confesso, em 2015 eu nem sabia que existia educação parental, quando a gente fez a primeira edição do Seminário de Mães, mas que na última década aí, a gente sabe que hoje existem muitos profissionais espalhados pelo Brasil, prontos para orientar pais e mães. Eu queria, Cris, perguntar para você, que tem um privilégio aí, um palco, uma comunidade que você administra, e ouve tantas coisas, se você tivesse que dizer assim, 3 dores. Quais são as 3 maiores dores das mães da geração atual? Assim, aquilo que é frequente, sabe? Aquela pergunta que você já sabe qual a resposta e qual especialista linkar, porque aparece toda hora. Eu acho que o principal varia muito de época do ano, né? Começo do ano agora é a adaptação escolar, como é que vai fazer, como é que as crianças vão para a escola, né? Um outro ponto principal é quando as mães começam a perceber que elas estão vivendo um relacionamento abusivo dentro de casa, como que elas vão compartilhar isso com os filhos. Como é que eu vou contar para o meu filho sobre essa separação? Como é que eu faço essa adaptação à nova vida? Toda essa discussão de impacto do divórcio, separação, alienação parental e tudo o que vem em volta disso, desses temas. São coisas que a gente não tinha lá atrás. Né? Quando a gente começou a comunidade, quando a gente começou a comunidade, as pessoas não sentiam que era espaço tão seguro. E a gente precisou ir agregando. Então eu precisei trazer uma advogada para fazer parte da equipe, para que ela pudesse dar esse respaldo legal também. Né? Então tudo isso a gente teve que ir somando e a coisa foi mexendo muito, né? Eu lembro que lá atrás, num dos primeiros posts, eu lembro que a gente comentava assim, olha, alimentação é só a partir dos 6 meses. Você tá doida? Eu comi com 2 meses, eu comi não sei o quê. Hoje não. Hoje já é consenso
que a introdução alimentar se começa aos 6 meses. Então, a gente vê o quanto essa informação, ela foi evoluindo, ela foi crescendo. Uma coisa importante, eu vou voltar só um pouquinho no que você comentou lá atrás, foi que quando a Meta fez o programa de aceleração dentro da Ohana, ele propôs pra gente, eles propuseram pra gente uma pesquisa dentro da comunidade para avaliar o nosso impacto. E essa pesquisa, ela era baseada sobre redes sociais e fake news. Uma discussão super importante. Super importante. Então, a gente pegou ali, a gente entrevistou, a gente conseguiu pegar mais da metade da comunidade respondendo essa pesquisa. Foi um trabalho gigantesco em que 98% dos pais da comunidade já leram ou já caíram em algum tipo de fake news com relação aos filhos dentro da internet. E a principal fake news que eles caíam era com relação à vacinação. Olha. Que é assim, um tema tão específico que não dá pra gente ficar falando sem preparo. Que se você não é um pediatra, uma enfermeira, alguém que estudou e entende, né? Inclusive, não só a importância de cada vacina, mas o cronograma de cada vacina. Qual a idade ideal. Cara, não é você que tem que ficar dando informação, né? Não, e aonde, né? E aonde dá? Será que eu vou aqui? Será que eu vou ali, né? Nessa ordem. Então, e prestar esse serviço, a gente começou a mostrar que os impactos também eram causados na mudança, quantas pessoas mudaram, quantas voltaram a se vacinar, depois do trabalho que a gente foi fazendo ali dentro. Então, acho que esse é um dos nossos grandes méritos dentro do programa de aceleração. Você tocou num assunto aí que eu acho muito relevante, que são as pautas novas. E agora, na construção aí, no planejamento da nossa próxima edição, a gente quis muito pensar assim, quais são as pautas novas, assuntos que nem passaram pela cabeça da gente colocar no palco do evento em 2015 e que hoje são pautas recorrentes, que as pessoas querem falar. E tem muita pauta nova, né, gente? A pauta de inclusão evoluiu pra caramba. A pauta de combate à educação racista evoluiu pra caramba. E eu acho que essa pauta sobre relacionamentos abusivos e o impacto nas crianças evoluiu muito. Que essa voz que as mulheres ganharam nas comunidades, essa rede de apoio virtual, também deu chance para esse discurso crescer de troca, das pessoas se sentirem mais à vontade para dizer. Inclusive da gente chegar a entender que talvez separação, e eu não tô aqui, hein, gente, defendendo de jeito nenhum, mas separação não necessariamente é a pior coisa do mundo, se existe. Não, para algumas crianças não. Sim. Para muitas crianças, aliás. Que era um pouco, você tem muito mais embasamento Pra aqui muitas pra dizer, assim, mas que às vezes relacionamentos tóxicos podem prejudicar as crianças muito mais do que uma separação bem discutida, bem resolvida, com uma decisão amadurecida, né? Então isso é uma pauta muito nova, muito possível hoje e que não era há um tempo atrás. As né? famílias misturadas, né? Os relacionamentos também mistos, né? Quando você tem enteados, quando você tem padrastos, madrastas, né? Essa convivência. E também… E novos formatos, inclusive. Novos formatos. Né? Não, e a gente acabou de mencionar esse novo profissional, porque até o outro dia era isso, eram as comunidades, eram os grupos de mães, comunidades de respeito, mas esse profissional não existia. Um profissional que se dedica exclusivamente a orientar pais e mães, que é a educação parental. Então, é um outro tema. E um outro tema que eu queria trazer, que, aliás, é uma preocupação minha também, voltando para aquela primeira pergunta que você fez, né? É o uso excessivo das telas. Eu acho que todos nós muito legal. Eu queria até que você mostrasse, Beth. Nisso. A Beth é autora de um livro, inclusive para a gente falar sobre isso, que é um tema importante, assim, o tanto que essa geração está presa aí, né, nas telas, porque não é só a geração dos filhos, os pais também estão presos na tela, e o quanto a gente precisa falar sobre essa vida que existe fora da tela para as crianças. Mostra seu livro lindo. Vem me preocupando já há algum tempo, e é por isso que eu me juntei a Juliana Gatti, né? A Juliana é especialista em educação ambiental, em criança e natureza. Aí eu juntei com meu conhecimento de educação, né, de algumas décadas aí, e aí a gente apresentou essa proposta até para algumas pessoas, né, então, por exemplo, a doutora Suzana, que é do Instituto de Pesquisas Ecológicas, presidente, né, do IP, o doutor Daniel Becker, a professora Marilena Flores, a professora Magda, que é da pediatria da USP aqui de São Paulo, Mostra a capa linda para a câmera, Beth. Olha só, Natureza Fora da Caixinha. O nome do livro é Natureza Fora da Caixinha, e ele traz ideias para mais tempo em contato com a natureza. E ele é um livro infantil, mas como nós
nós estávamos falando, ele tem uma base teórica muito sólida, né? Por isso que no final da história tem aí 6 páginas com reflexões para pais, mães e educadores. Mas a história começa de um jeito que muitas mães ou pais que estão ouvindo podem se identificar, que é uma briga entre 2 irmãos por causa do celular. Então isso, infelizmente, né, exatamente, ou é o celular, ou é o videogame, ou é a própria televisão, ou é um tablet, mas as crianças estão cada vez mais dependentes, viciadas e utilizam as telas como basicamente eu não vou dizer a única, mas a grande fonte de lazer. Né? Então, enquanto a gente usa as telas para comunicação, como nós estamos usando agora, né, na tecnologia, para comunicação, para conhecimento, ok, para pesquisa, ok, mas usar só e exclusivamente numa idade tão tenra, né? Então as crianças, vocês sabem, todo mundo já conhece essa tabela, a Sociedade Brasileira e a Sociedade Internacional de Pediatria recomenda 0 telas até os 2 anos de idade. E quantos bebês a gente vê já pendurados em tablets, qualquer lugar que você vai, restaurante, hotel, você vê as crianças sendo alimentadas com uma tela, né, para elas ficarem tipo zumbi na frente daquela tela e poderem ser alimentadas, ficarem ali quietinhas. E isso a gente vê também em relação a dormir, quantas crianças que ficaram viciadas em dormir vendo desenhos animados ou coisas do tipo. E aí essa história, o que essa história traz assim, que não é novo, né, mas é aquela consciência de que essa mãe conta para os filhos que quando ela era criança, ela não tinha celular. Aí os filhos até levam um susto, né, o que você fazia então? E aí ela mostra uma caixinha que ela tem ali na casa dela, com fotos dela, criança, fazendo uma série de coisas, com receita, com pedrinhas, conchinhas, folhas secas, enfim, os tesouros dela, da infância dela, e ela vai compartilhando com os filhos. Então, ao longo do livro, a gente tem ideias, sugestões de atividades simples, brincadeiras da nossa infância, que devem ser resgatadas com as crianças de hoje. Então, coisas para serem feitas em casa, coisas para serem feitas fora de casa, né, como uma simples ida ao parque, a uma praça, um passeio de bicicleta. Eu adoro as ilustrações, eu não posso deixar de mencionar são que lindas. Não é, uma artista que fez aqui, a Helena de Cortez, e assim o livro vai. E eu acabei esquecendo de trazer o baralho. Não, eu trouxe, mas eu só não trouxe aqui. Existe um baralho, né, que acompanha o livro, mas eles são independentes também, que traz cada cartinha uma sugestão de atividade na natureza. Porque eu, particularmente, junto com a Juliana, chegamos à conclusão que não precisa gastar dinheiro, sabe? Não é assim, eu tenho que comprar um brinquedo, eu tenho que fazer um passeio, eu tenho que... Não tem que nada. Você pode ampliar o contato dos seus filhos com a natureza dentro de casa, fazendo coisas simples. E naquelas cartinhas nós temos quais são os sentidos, dos 5 sentidos que são ativados e quais são os elementos que são ativados. E as crianças usam em forma de brincadeira. Então, é o tipo de material, eu só estou mencionando esse material porque você, né, mencionou também, mas que nos lembra que saúde mental, outra vez, voltando para a questão da saúde mental, física, emocional, ela pode piorar com o uso excessivo das telas. Sim. E isso vale para nós adultos também, sim, né? Não, totalmente. Sim, E aí, quando você traz isso, a gente está falando de defender boas práticas para a educação dos filhos e não necessariamente de demonizar o passado. Não. Porque isso era uma coisa que existia na nossa infância e que era muito saudável. Não. Assim, e a gente também podia cair no erro de ficar sempre na frente da televisão, mas por quando exemplo. você diz de brincadeiras, os tesouros que a mãe tinha da infância, é que a gente tinha lá, para nós aqui, a televisão era o grande risco, você ter uma babá eletrônica com a televisão. Mas as oportunidades de brincar na rua, de ter amigos ali, sair de bicicleta, eram imensamente maior do que essa geração de hoje, principalmente nos centros urbanos, tem. Então, assim, porque tem muita gente que fala, porque eu fui bem criado, olha só, eu sou um adulto bem resolvido, porque, então, eu apanhei na infância, tá tudo certo, olha como é que eu fiquei legal, eu sou um cara do bem. A gente não tá aqui para não dizer que os nossos pais erraram em tudo e que a educação da gente era um desastre. Não, é que hoje a gente tem muito mais informação para avançar, para usar o que tinha de legal, isso. Que era todas essas oportunidades longe das telas que a gente tinha, que desenvolve muitas habilidades, e as outras informações que a gente tem hoje, né? Então, é disso que a gente está falando aqui, sobre
essa curadoria de conteúdo que a gente deseja muito que chegue aos pais. Eu queria puxar um assunto aí, a Beth falou dessa história da preocupação com as crianças que estão demais nas telas e também, tal. né? Nós também, claro. Mas a gente chegou a tocar aqui, queria voltar nisso, que é a preocupação com as crianças, da exposição das crianças nas redes. Porque a gente sabe que muitos produtores de conteúdo transformaram a própria família, né, nos protagonistas ali. Então a gente sabe de histórias assim, que os filhos de influenciadores, quando nascem, já têm a rede própria. Pois é. Eu certamente não vou lembrar o nome aqui, mas outro dia eu fiquei chocada que o filho de uma grande influenciadora tinha 24 horas que tinha nascido a menina e ela já tinha milhões de seguidores. Que todo mundo, o que um bebê recém-nascido tem para compartilhar de conteúdo? E aí não é nem essa questão, se o conteúdo é relevante ou não. E aí é o ponto que você disse, assim, como é que isso impacta a própria criança e a privacidade da criança na rede? É uma questão de segurança, inclusive, em primeiro lugar, né? Mas tudo bem, essa é uma escolha também da família, mas existe essa preocupação séria com segurança, porque todos os dados, né, da sua família estão sendo ali compartilhados em tempo real para todo mundo, para o mundo inteiro. Né? E fica registrado, mesmo que você tire depois, ficou. Saiu na rede, ficou registrado. Mas não vamos ter que entrar nessa questão. Eu acho que é a questão emocional outra vez. Sim. Então, a gente é uma criança que vai ficar dependente, vai desenvolver o que a gente chama na psicologia de locus de controle externo. Fica dependente dessa aprovação dos outros. Essa validação do like ali, de quanto eu tenho. Quantas pessoas eu tenho, quantos seguidores eu tenho, essa eterna comparação. São crianças que você fala assim, já sorriem, é aquele sorriso falso, né, de que, então ela tá sendo filmada, ela olha pra câmera de um jeito, já faz pose e tal, então não vivem a vida através das lentes de uma câmera, e isso é muito triste, né, então eu confesso que eu tenho uma grande preocupação em relação a isso. Uma vez a gente fez uma matéria na Canguru, era uma capa assim, antigamente você perguntava pra criança o que ela quer ser quando crescer, e ela queria ser médico, professor, engenheiro, mas agora um monte só querem ser youtubers, porque é essa a realidade que eles vivem, né? As crianças hoje não assistem TV, só ficam nos canais de YouTube. E criando essa dependência. Pesquisa hoje, porque antigamente se a pesquisa era feita num livro, né, numa biblioteca, depois passou a ser nas mídias, nas redes e tal, a gente costumava até outro dia pesquisar textos, pesquisar livros. Só que já está comprovado que essa geração, né, só pesquisa ler, só vídeo. Imagens no TikTok, por exemplo. Essa é uma discussão que você vê na comunidade, assim, de como que a tecnologia, que questão ela é dentro ali da sua audiência? A gente já tem como regra, nós não aceitamos nenhum post que tenha foto de criança. Nós não aceitamos. Muito legal isso. Porque pode ser uniforme de escola, a pessoa pode achar. Chegam coisas que a pessoa às vezes não percebe. Mas, por exemplo, faz na ingenuidade mesmo. Você quer mostrar minha filha desfraldou ela aqui com a primeira calcinha. Não, presta atenção, sabe? São coisas que você fala, não, né, dá até aquela falta de ar. Não, então nós não aceitamos. Levou uma picada aqui na perna, né? Deixa eu mostrar e saber. E aí, então a gente já tira tudo isso, a gente já tem como regra, a gente não aceita. Porque eu não sei aonde essa foto vai parar depois. Eu não tenho como garantir que eu tenho 20 mil membros que não vão tirar dali, não vão levar para outro lugar. Então, a gente ninguém tem. Bárbara. Nenhum post é aprovado com foto de criança. Né? Foto de amamentação a gente também não aprova. Porque a gente também não sabe. Então, a gente coloca muito esse ponto da segurança. Já tivemos problemas no passado de gente pegar, a gente achar em alguma coisa distorcido o assunto? Já. Sim. Então, a gente já foi tirando tudo. A gente tocou aí, acabou explorando muito a questão dos perigos, dos alertas, porque isso é real, concreto, e a gente precisa falar sobre isso. Mas a gente sabe, como tudo, tem dois lados. Sim. Né? A gente falou mais do lado B aqui, mas queria puxar um pouco do lado A. Falamos também do lado A, da importância da divulgação das informações. Mas tem uma coisa que acontece nas redes que é legal também, que é um pouco da gente rir de si mesmo na coisa da maternidade, porque a gente sabe que muitos influenciadores encontraram no humor uma linguagem e um caminho para construir grandes audiências, porque, gente, vida de mãe tem umas coisas que só riem, é muito perrengue, é muito perrengue.
Queria que vocês contassem, assim, dessa vida de mãe, um perrengue desses que vira meme fácil que você já viveu na maternidade. Ou então, se vocês não lembrarem de uma história de vocês, mas de uma coisa que você viu na internet, nas redes, que você pensa assim, putz, é isso mesmo, já passei por isso. Vários e vários e vários, né? Primeiro que assim, eu sou TDAH, então muita coisa que eu divulgo ali, que eu conto ali de história minha, são coisas que eu deixei passar real, por tá desligada, assim, né? Por exemplo, saí do mercado, comprou a fralda, pegou a fralda, colocou a fralda dentro da geladeira, pegou as outras coisas. Gente, Pra refrescar o bumbum do bebê. eu deixei a fralda dentro da geladeira, fechei tudo bonitinho. E aí eu tinha Eu achei que você ia certeza. falar que esqueceu a criança no supermercado. Não. Já coloquei pra dar banho de roupa. Já coloquei dentro da banheira de roupa. E aí, ai meu Deus, socorro, né? Mas essa da fralda, nossa, eu coloquei foto lá, gente, olha só. Eu coloquei foto da geladeira aberta, o pacote de fralda dentro da geladeira. E eu passei quase 1 hora procurando aquele pacote de fralda. Meu marido chegar e eu estava desesperada, porque eu não sabia onde eu tinha colocado. E aí ele, tipo assim, então, peraí. E eu olhava, eu não enxergava. Muito engraçado. Eu jurava que era um pacote de laranja que tava ali dentro e nem. Mas é porque a gente fica sobrecarregada, Sim, a gente não né? pensa, simplesmente vai fazendo, é uma tarefa atrás de tarefa. Por isso que eu menciono que o mais importante é desenvolver a consciência. Essa consciência do que eu tô fazendo, quais os efeitos disso que eu tô fazendo, será que eu tô precisando relaxar? Será que eu tô precisando cuidar de mim um pouquinho mais? Será que eu tô precisando de mais autocompaixão? Né? Porque é Sim. isso que eu acho que as redes traz de bom. Também, Quando a gente consegue rir da gente, rir do outro, a gente fala, Não é só ufa, comigo. Não fui só eu que fiz besteira, né? Então, essa consciência é o primeiro passo. A gente não vai conseguir mudar assim imediatamente. Precisa de muito estudo, precisa de muito exemplo, precisa de muito autoconhecimento. Para depois Sim. você, com essa consciência, com esse autoconhecimento, com essa autocompaixão e esse autocuidado, aí você caminha para a busca de informação, né, de qualidade, para poder fazer diferente. Então, muita gente, eu quero mencionar uma coisa que rola muito na rede, é tirar sarro, por exemplo, de algumas ferramentas da disciplina positiva, como, por exemplo, a famosa das escolhas limitadas, né? Porque escolhas limitadas, para quem não sabe, é a gente oferecer para as crianças 2 opções que sejam razoáveis, que sejam respeitosas e que você fique confortável com qualquer uma das 2 opções que você está oferecendo para o seu filho. Então, por exemplo, você quer fazer a sua lição de casa antes ou depois do jantar? Para você, tanto faz. Você tem que fazer a lição, né? você pode não está escolher dando a opção antes de ou não depois. fazer a lição, mas você está dando, né, 2 Sim. opções razoáveis. E você pode incluir, né, porque o legal das ferramentas da disciplina positiva é que para elas realmente serem estratégias respeitosas, encorajadoras com todos, a gente precisa aprender os conceitos que estão por trás delas. Então, a gente sempre lembra do respeito mútuo, do pertencimento e tal. Então, o que as pessoas tiram sarro, que são as pessoas que desconhecem essa abordagem, acham que conhecem 1 ou 2, 3 ferramentas e acham que já conhece tudo, e são dezenas, ouso dizer que são mais de 100, nunca parei para contar. Eu vejo na internet coisas do tipo, você quer lavar essa louça ou você quer fazer a lição? Quer dizer, né, você quer ir para a escola ou você quer apanhar? Você quer, não sei, quer dizer, isso Não é isso, lógico né? que a gente dá risada, sabe, que é piada, mas que tem a ver com esse mito, com esse preconceito, com essa coisa de que é difícil oferecer 2 opções. É tão mais fácil soltar uns gritos, dar umas broncas, fazer uma ameaça, né? É tão mais fácil cair nesse lugar comum que realmente aplicar. Então, eu vejo dessa maneira, né? E eu chamo a atenção aqui dessa história do humor, das mães compartilhando os próprios perrengues e rindo disso, porque, gente, bom humor é Não, necessário, é a salvação. E eu acho que foi uma das coisas que na educação parental mais me ajudou com meu filho mais velho, que é bem ranzinzinho, assim, daquele menino que usa não quase sempre, tudo que você pergunta pra ele é não. E eu descobri que o humor é um jeito de eu me comunicar com ele, porque quando ele vem com não, eu falo assim, você não sabe que existe sim? Vou te mostrar aqui no dicionário, existe outra possibilidade. E quando eu falo brincando, isso quebra. Suaviza. Em vez de sem virar dúvida. uma briga, você vira um espaço de diálogo. Então, eu acho que muitos produtores E de é uma conteúdo, ferramenta, viu? É uma ferramenta. Da Aprendi disciplina na disciplina positiva. É uma ferramenta. Eu acho que muitos produtores de conteúdo conseguiram usar essa ferramenta do humor para fazer as mães pararem e tipo assim,
Ufa! Sabe? Sim. Tira Então, um assim, eu não peso, te- né? tira o Baixa as peso. expectativas. Acontece com todo mundo, não sou só eu que estou errada, não sou só eu que estou fazendo isso. Tem uma historinha dessas, vídeo talvez, nem sei como chegou o card, da história assim, da fuga da mãe, que aí você tá tão enlouquecida, né? Uhum. E aí na hora de fugir, você faz aquele plano de fuga perfeito, vou pra não sei aonde, confere a lista de tudo que você tá pagando pra fugir, e o último item, pegar os meninos, que você queria fugir. E não, tem que levar os meninos, você já botei os meninos no carro? Porque é isso, a gente quer fugir e não quer fugir dessa história, Não, né? eu conheço outra história, Ah. real, mas eu não vou dar dados aqui, porque eu realmente não lembro, já é um pouco antiga, de uma mãe que, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos. Ela cometeu um furto num lugar público, assim, para ser vista mesmo, ser pega, porque ela precisava passar alguns dias na cadeia, sossegada, longe de toda Essa a é tarefa maravilhosa. doméstica, longe dos filhos. E ela foi entrevistada depois por isso. Por que você, né, você sabia, tinha câmeras, você tinha dinheiro para comprar? Não, é que eu precisava dessas férias. E foi a única maneira que eu achei de conseguir. Bom, já que essa mãe, já vou compartilhar uma história real. Eu era correspondente de um jornal quando eu fui mãe, assim, meu primeiro filho, e eu viajava muito a trabalho, fazia parte da minha rotina. Quando ele nasceu, eu comecei a tentar evitar, fazer pauta por telefone, porque eu queria estar grudado, nasceu prematuro, todo aquele drama ali do primeiro filho e os medos. Tipo assim, mas antes de 1 ano de idade, eu já estava enlouquecida com aquela realidade. E quando me chamavam para fazer uma matéria fora, e aí você já começou, eu não sei se você vai poder, Ivana, porque você está com um filho pequeno, que eu posso. Porque para mim era assim, eu tenho uma noite para dormir no hotel. Exatamente. Sabe, eu estava uma noite fora de casa para dormir. Quem nunca? Né? Não, todas as mães de filhos pequenos, né? Parece que nunca vai passar, são noites assim que demoram eternidades, né? Não são horas, eu lembro que as pessoas me falavam assim, eu vou ter uma festa dia 20 de janeiro. Eu falava, até lá ele vai estar com quanto tempo? Então acho que vai ter um pouquinho mais fácil. Eu ia calculando assim, mas uma coisa que você falou dessa perfeição, uma coisa que a gente adotou dentro da Ohana, foi que, como a gente dava as respostas, todo mundo fala, mas vocês são perfeitas. Não. É porque você tá passando... Não, a gente só tá passando informação. Então, a gente tinha um quadro que era Vida de Moderadora. Que a gente realmente contava os perrengues pra cortar a unha, como era difícil, que eu também não conseguia, que também chorava, que eu também não sabia o que fazer. Então, a gente contava esse tipo de história do dia a dia, que a gente também tem perrengue. Então, isso a gente vai humanizando o nosso maternário. Eu acho que as pessoas idealizavam de que, né, que ia ser fácil, que você ia poder terceirizar o tempo todo, que você não ia precisar assumir as responsabilidades assim, da função parental. Eu já falei isso aqui no próprio Pode Sim. A gente culturalmente, a gente se prepara demais na gestação, a gente se prepara para o parto, né? E aí você tem todo aquele processo, enxoval, pensando como vai ser a hora que a criança nasce e você volta para casa. Mas ninguém te avisa que depois é para sempre e que ele vem do hospital com você e que os desafios, na verdade, são muito maiores depois que você volta da maternidade. E vão mudando, né? porque os primeiros 10 anos da criança, provavelmente, seu filho vai te amar, assim, de uma maneira também incondicional, de que vai te achar linda, e que vai te olhar, e que vai querer. Tenho 3 anos para aproveitar. Guarde isso, porque vai mudar na adolescência. 10 anos, mas o que eu tô querendo dizer é que vai chegar uma fase, né, e não tô aqui falando mal da adolescência não, tá? Eu tô realmente só trazendo a realidade, a consciência de que esses anos voam. Então a gente tem que curtir cada uma das fases, sabe? Até a noite mal dormida, aquela madrugada, aquela dificuldade com a fralda, com a unha, com o cabelo, com desembaraçar, com levar. Porque, gente, depois vai chegar um momento em que você vai querer essa acompanhar o seu filho e você não vai ter mais. Sim. A gente aqui que já tá com filhos grandes, é um pouco disso. Eu brinco que criar filho é igual videogame. A próxima fase é sempre mais complexa. Isso tem que passar pelas anteriores, tem que passar pelas anteriores, mas é bom demais também. Não, é muito bom. A gente não curte o videogame, não é? Você tá naquela fase, você tá querendo ir pra outra, mas você tá curtindo aquela. Você tá curtindo, você tá aproveitando, e é isso. É aproveitar a jornada, aproveitar a trajetória, com as dores e prazeres, né, dessa maternidade, que é maravilhosa. E paternidade, viu? Também. Estamos aqui que a gente é muito clube da Luluzinha.
Mas e a gente vai ter chance, em algum dos episódios aí pela frente, a gente vai falar sobre paternidade ativa e o papel das mães nessa paternidade ativa. Como é que a gente totalmente traz os pais para o jogo. Aliás, né, gente, porque nós somos metade da população e nós somos mães da outra metade, parece. Então parece que mudar a cabeça dos homens passa também por mudar a nossa cabeça. Sim. E a gente envolvê-los. Mas isso é assunto para um próximo episódio. Eu queria fechar esse aqui com essa frase linda. Não acredito! Passa voando! Com essa frase da Beth, que é isso mesmo. É uma jornada que a gente tem que aproveitar, né? E deixar o nosso convite para que a gente fale mais sobre isso, sobre essa jornada cheia de desafios, essa montanha russa que é a maternidade, mas numa troca muito potente, muito rica, que a gente faz anualmente no nosso Seminário Internacional de Mães, dia 4 de maio. A gente espera vocês lá, tá quase chegando. E agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Ninho, Materna e Pompom, que permitem que a gente faça essa conversa tão bacana, essa troca tão rica entre mães. A gente se vê no próximo episódio ou lá no seminário. Beijo para todos. Obrigada, queridas, por estarem aqui com a gente hoje. Obrigada. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.